Olá, seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a arquiteta Bianca Bisinotto. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Obrigada pelo convite. O convite o prazer é todo nosso, né? É muito importante ter parceiros aqui contando a sua história, né? Para a gente poder mostrar um pouco para quem está nos assistindo como um bom profissional é formado, né? E toda a história que a gente sabe que não é só flores. É muito bom, né? exatamente. Então, tem seus lados, tem sua construção, tem todo o desenvolvimento do profissional para que você consiga ter um resultado bom, né, como um profissional já estabelecido, né? Sim. Mas vamos do início? Vamos. Então me conta, quem que é a Bianca? Quem é a Bianca? A Bianca, bom, a gente sabe que Bianca profissional e Bianca pessoal, né, não é muito diferente, mas eu, pelo lado pessoal, como mãe principalmente, eu sou apaixonada pela maternidade. Houve uma época da vida, a gente vai falar disso, que eu deixei a minha profissão arquiteta um pouquinho para ser mãe, então eu realmente sou apaixonada pela maternidade. Que legal isso. Apaixonada pelos meus filhos, com um olhar bem diferente, assim, com respeito, com amizade. Então essa é a Bianca mãe, Bianca esposa, extremamente dedicada. E a Bianca profissional, que vem desse aspecto mais humano, vamos dizer assim. Também sou extremamente dedicada, amiga dos meus clientes, empática ao extremo e sensível, acho que por natureza. Que legal. Não, isso é muito importante, né? Porque para todo profissional, a gente tem que respeitar o nosso eu fora da profissão. Uhum. Né? E, por exemplo, a parte da maternidade é uma parte maravilhosa para quem tem isso dentro de si, né? Sim. Para você respeitar também o seu momento de viver isso. É apaixonante. Né? É fantástico e isso com certeza te traz essa delicadeza, essa coisa que é extremamente importante para um bom profissional. Né? Mas me diz uma coisa, como a gente vai chegar no momento em que você, né, escolheu se dedicar para a maternidade, que é maravilhoso, mas como é que foi o seu início? Quando você decidiu ser arquiteta? Agora prepare-se. Na verdade, eu não decidi ser arquiteta, eu caí de paraquedas na arquitetura, literalmente. Depois do terceiro ano do colegial, eu não tinha muita certeza de para onde ir, eu fui fazer cursinho e em algum momento da vida eu decidi fazer física médica. Não me pergunte mais o que isso faz na vida hoje. Olha só. Mas chegou ao final daquele ano e eu lendo ali aqueles monte de caderninhos, né, das faculdades, falei, mas espera, não, acho que não. E agora? Final do ano, já naquela pressão dos pais, né, faculdade, e aí, o que você vai prestar? E aí eu falei, e agora? E aí minha mãe falou assim, bom, escolhe alguma coisa aqui, porque vocês não vão para fora. Se é para ir para fora, se é para gastar dinheiro, a gente fica aqui, perto, né, debaixo da asinha. Uhum. E aí eu fui para as faculdades de Ribeirão Preto, o que tem e para onde eu vou. E eu literalmente caí de paraquedas na arquitetura. Eu estava entre engenharia elétrica e arquitetura. E aí, acho que talvez por um viés ali da minha tia, que tem loja de móveis e decoração em Ribeirão, eu acabei caindo na arquitetura. Foi paraquedas mesmo. Que legal. Olha, mas isso é uma coisa curiosa, né? Porque as influências familiares para a gente desenvolver o nosso eu profissional também é extremamente importante, né? Sim, então, mesmo que, né, não conscientemente. Total. Não, mas a maioria é inconsciente, né? A maioria tá já dentro da gente, né? Sim. É aquela coisa que você falou, poxa, já tinha loja de móveis, já tinha essa conexão envolvida ali para direcionar para um lado ou para o outro. Realmente isso muda. E você é de Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. Olha só, uma cidade muito legal. Mais uma coisa que eu dizia que eu não moraria aqui em São Paulo nem pagando. Ah, isso. São Paulo tem esse problema. E eu tô aqui já há mais de 17 anos. Formei e vim. São Paulo ou você ama ou você não sabe, ou ama ou odeia mesmo, não tem jeito. Exato. Porque o bichinho de São Paulo pega. E é gostoso, né? Depois São Paulo tem a sua beleza. Né? Tem as suas vantagens, o seu ritmo. Eu acho que o que mais me pega para fora, quando a gente fala de cidades de fora, até fora do país mesmo, é o ritmo de São Paulo. Porque se acostumou com esse ritmo acelerado, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Quando você vai num lugar muito sossegado também, dá um pouco de
eu não sei se é tédio a palavra, mas você fala, não, eu tô perdendo tempo aqui. Né? Não sei se faz sentido eu pra sou você. filha de mineiro, né? Eu cheguei aqui na tranquilidade, falando, ai, sou porta. E aí o bicho pegou e, assim, já linkando um pouquinho lá na frente, quando eu fui pra maternidade, chegou um momento da maternidade que aquele bichinho tava, meu Deus, não dá pra ficar parada, volta. Não, isso é normal, né? A gente... O tempo vai passando e às vezes o tempo só passando ele dá uma agonia mesmo, né? A gente precisa fazer, produzir, fazer alguma coisa, né? Exato. Então é muito complexo. Mas você se formou e você se formou onde lá? Em Ribeirão Preto, no Barão de Mauá. Olha, que legal. Foi pra ir vir pra E cá. a primeira vez que você trabalhou com arquitetura já foi aqui em São Paulo? Não, eu estagiei desde o 3º ano de faculdade. Ah, que legal. Desde o 3º ano. Então, trabalhei com a área de projetos executivos para bancos, depois com arquitetura de interiores mesmo, com arquitetos. E assim foi indo até... Né, nunca parei. Desde que eu entrei no primeiro estágio, nunca parei de trabalhar. E fui. Só fui. Legal. Eu sempre tive essa ânsia de ter as experiências, né? Mesmo quando eu vim para São Paulo, nos escritórios que eu trabalhei... eu nunca almejei ficar ali por muito tempo. Eu queria ficar enquanto eu pudesse aprender. Sim. E aí eu queria já o próximo. Eu queria o próximo porque eu queria toda a experiência que eu podia adquirir desses lugares. Isso é uma coisa muito importante para quem tá talvez no início de carreira, né? É você aprender o máximo que você puder. Exato. Porque até a própria arquitetura, embora ela até possa parecer uma coisa meio padrão, ela é completamente diferente dependendo da área que você atue. Sim. Né? Você falou bem, área bancária, área de business. Sim, tem muitos caminhos. Dentro da parte de interiores, você vai ter um monte de caminhos para você seguir. Então é muito bom você fazer essas experimentações antes. Né? Agora, como é que foi sair de Ribeirão Preto e vir para São Paulo? Porque hoje, tudo bem, tá 17 anos aqui, se adaptou. Mas como é que foi a primeira semana, primeiro mês? Como é que foi essa saída do interior? Né? Na velocidade 5 ali, talvez. Né? E chegar já na velocidade 20 aqui, essa água batendo na bunda, tudo acelerando. É uma loucura mesmo. E tiveram momentos que eu realmente quis voltar. Não vou negar, né, que aqueles altos e baixos que você falou no início. De fato, tem momentos que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Tem um momento que aperta a família, que tá longe, tem um momento que aperta financeiro, que não é fácil, né? São Paulo é uma cidade muito cara. Exato. Principalmente início, né? E muitos lugares ainda também não são valorizados, então a gente não tem salários, né? Remunerações exorbitantes. Então, uma coisa ia brigando com a outra em alguns momentos, outros não. E assim, são os altos e baixos da vida. Então, tive momentos, né, complicados de me perguntar o que eu estava fazendo aqui, porque afinal eu falava que eu não vinha para cá nem pagando. Tinha momentos, né, lindos, maravilhosos, legal, estou adorando onde eu tô. E assim, a vida foi fluindo e, né, acabou que eu hoje, estou aqui com o meu escritório. Não, e aí, depois que São Paulo entra no coração, é difícil soltar. É difícil porque para arquitetura, na área da arquitetura, decoração, tudo é aqui em São Paulo, né? É diferente, por mais que Ribeirão, cidade desenvolvida e tal. E muito bem desenvolvida. Mas até a página 2, né? Então, de fato, tudo é aqui, as feiras, né? Os grandes eventos, é o polo mesmo, é onde tudo acontece. Mas você veio para cá já para trabalhar? Como é que foi isso aí? Olha, na verdade, eu queria estudar, queria fazer pós, que acabou não se concretizando e trabalhar. E eu tinha um namorado, né? Eu tava quase casando. Ok. Corta! Eu tava quase casando. 2 anos depois a gente terminou. E aí eu continuei já não dava aqui. Pra largar de São Paulo. E aí eu já tava com uma amiga, que aí, né... A gente separou, veio uma amiga de Ribeirão, e aí a gente foi dividir apartamento, e aí, né, um escritório, o outro, né? Vai, enfim, e aí vai indo. Até que teve um momento que eu estava quase voltando, de fato, para Ribeirão, e aí eu conheci o meu marido. E aí acabei ficando de vez. Mas isso é uma história como as decisões que a gente vai tomando, né?
E como é importante a gente ser resiliente também, né? A gente não desistir na primeira dificuldade. Ah, sim. Porque elas vão surgir. Vai. Vão surgir. É aquela... eu queria fazer a pós, não deu certo a pós. Poxa, muita gente ia desistir nessa. Sim. Né? E não é nem só, às vezes, não deu certo. Às vezes não fez sentido Sim. fazer a pós, Sim. né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha um vislumbre e, de repente, quando vim, comecei a trabalhar, aí você vai enxergando as possibilidades que a arquitetura tem, né? Que a gente acabou de falar, os vários caminhos. E aí você fala, não, pera, não quero fazer pós, não quero ser professora, não quero dar aula, não quero... Não era, sabe, o caminho. Então, aí você vai começando a olhar para outros caminhos. Não, e é importante um outro detalhe também que é muito válido, é que dentro da arquitetura e dentro do design de interiores, a gente tem um sistema de aprendizado constante, né? Tem. Então, embora não possa não ter uma formação extra ali que seja necessária, eu super concordo. Agora, você tem que estar atualizado em materiais mensalmente, em produto mensalmente, no que tem de novidade, de criação mesmo, de design mesmo, né? No que outros profissionais de alto gabarito também estão fazendo, né? Vai ter coisa que é legal, vai ter coisa que não vai ser tão legal assim. Então, essa vivência na parte da arquitetura, ela é um trabalho de estudo constante mesmo, né? É o mercado, né? É estar ali envolvido de fato, né? Porque a faculdade, ela te guia até um ponto. E Sem depois, dúvida. de fato, é o mercado, é a experiência, né? É ali o dia a dia, testando tudo, vendo o que funciona, o que não funciona. Essas atualizações, as feiras, os eventos. Isso tudo vindo nos parceiros, tomar um cafezinho, conhecer o que tem de novidade. Exato, exatamente, né? exatamente. Faz parte. E é impressionante, porque assim, na nossa área de eletrodomésticos, né, a gente tem uma área que ela até tem uma parte mais conservadora, né, que é a parte da transformação da comida mesmo. Você tem as suas evoluções, você vai tendo tecnologias novas, mas ela é uma coisa muito estável já. Existe um nível muito pré-estabelecido do que a gente faz. As receitas não vão mudar, os insumos não vão mudar. Pode criar novas, né? Mas o que você... Eu quero fazer o frango da minha mãe. É a mesma receita de sempre. Mas a forma como você vai fazer, ou com quem e para quem você vai fazer. Exatamente. Mas uma coisa que virou um fator definitivo na evolução também dos eletrodomésticos é o acompanhamento do design baseado no restante da casa. Sim. Porque 15, 20 anos atrás, até existiam já as cozinhas americanas, mas a cozinha ainda não era aquele grande protagonista, né? Sim. Agora a cozinha está na sala, né? Exato. Então, ela precisa ser compatível. Precisa conversar com o todo, né? Ela precisa ser bonita, ela precisa ser funcional. Detalhes como coifa, por exemplo, deixaram de ser opcionais. Porque se você está com tudo aberto... Sim. Poxa, você vai fazer uma fritura ali, alguma coisa, até um grelhado um pouco mais gorduroso, o seu sofá vai captar uma gordurinha ali. Então você precisa jogar. Então, essas adaptações, elas foram transformando totalmente também esse mercado, né? Sim. E elas possibilitando, né? Que a gente abrisse, integrasse. Total, né? Total. Até, por exemplo, a gente vê muito agora, por exemplo, muitas pedras, por exemplo, também nessa fase de como você vai utilizar as pedras e quais pedras você vai utilizar para cada lugar. Uhum. Né? Porque a partir do momento em que você tem uma alta temperatura, poxa, não dá para você colocar uma pedra que não aguenta. Exato. Né? Até porque e não dá para você colocar uma pedra que vai ficar feia, né? Que mude de cor com facilidade. Vai quebrar, porque não aguenta a temperatura. Exatamente. Então, o mercado como um todo, na parte de design, a gente sempre viu muita evolução no móvel, nos tecidos e tudo mais. Agora o eletro entrou nesse jogo. Né? Ele entrou faz alguns anos já vamos colocar aí pelo menos uns 8 anos, 9 que essa transformação está acontecendo. Né? E a gente vê que bom, né? que realmente dá um toque especial, né, no projeto. Sim. Isso vai... A gente vai falar um pouquinho sobre um projeto que a gente fez junto que ficou bem especial. Sim. Né? Mas eu fiquei curioso com alguma coisa. Quando que você decidiu, falou, não, meu lugar é design de interiores? Quando eu trabalhei num escritório aqui em São Paulo, e nesse escritório eles tinham, né, era um escritório maior, trabalhava com altíssimo padrão,
E tinha as equipes de arquitetura e as equipes de interiores. E eu entrei na de interiores. Eu tinha acabado de sair de um momento, né, naquela queda, assim, da profissão, estava super desestimulada, e eu não queria arquitetura. Eu queria sair da arquitetura um pouco, testar outras coisas, e surgiu essa vaga na equipe de decoração desse escritório, e eu fui para lá. E lá eu fiquei 4 anos, e ali eu realmente me apaixonei pelo interior. Foi uma escola enorme para mim, de fato. Me apaixonei, porque eu falo que ali é onde tudo se conclui e transforma. É onde você olha para o cliente olha, você olha para o cliente e tá aquela cara de felicidade, de uau, essa é minha casa. E esse é o ponto em que eu realmente me apaixono pela arquitetura e, né, indo mais a fundo dentro do interiores, é a transformação daquele espaço. É como isso é maravilhoso, porque realmente a parte de interiores ela consegue trazer o eu do cliente para casa. Exato. Né? Assim, quando a gente fala da arquitetura sem falar de interiores, né, ela tem que se preocupar com muitas coisas. Né? Tem todo o seu valor ali também. Né? Não desmerecendo, com certeza. Mas realmente o DNA do cliente, ele vai entrar mais na parte de interiores. Né? É o quadro que ele vai querer colocar, é a cor do sofá, qual forno ele vai escolher. É como a gente dispõe os objetos, tem muitos, tem pouco. Sim, né? O que o cliente gosta de fazer. Exato. Né? É o cliente que gosta de comida, é o cliente que gosta de jogar. Né? Pô, às vezes você vai fazer... A gente vê aqui alguns projetos que a gente tem que o cliente tem salas enormes, gamers e tudo mais, porque a vida, o que ele gosta de fazer no seu tempo... Para ele é importante. É aquilo, então é maravilhoso, né? E ao mesmo tempo, você vai ter áreas... Pessoal que tem uma academia dentro de casa também, porque gosta de se exercitar, tem um tatame, gosta de fazer luta, esse tipo de coisa. Então, esses detalhes vão trazendo um quê diferente ali, né, para o cliente. E desse escritório você já montou o seu? Ou não? Você foi para outro? Desse escritório foi quando eu parei de trabalhar e fui ser mãe. Eu mudei de profissão. Tive uma mudança de rota aí no meu GPS. E eu saí de lá e parei. Fiquei 2 anos. Na verdade, mentira. Fiquei 1 ano ali ainda nos meus projetos, mas aí foi quando eu engravidei. E aí eu sentei com meu marido, eu era louca pra ser mãe. Legal. E aí eu falei, rola, só cuidar da nossa filha? E a gente, né, de comum acordo, eu parei, entreguei o que eu tinha e fiquei exclusivamente com ela por 2 anos. Que legal, que legal. Deixei a arquitetura e fui ser mãe. Não, você tá substituindo talvez um amor pelo outro. Ali, temporariamente, exato. Né? Mas é muito importante. Isso é uma coisa que todo mundo em casa tem que ter muita noção. A gente respeitar os nossos desejos também. Sim, é importante. Assim, você falou tudo que um bom profissional tem que fazer. Que eu cheguei no momento em que eu quero viver isso. Então eu vou me preparar financeiramente, eu vou viabilizar isso, né, junto com o seu marido, né, ou com a estrutura que você tem em casa, para que isso seja possível. Uhum. Né? Gente, você aprende muita coisa nesses outros momentos. Muita. Eu mergulhei, assim, eu li, eu fazia curso, acho que foi quase uma outra faculdade, né? Porque eu realmente... Eu acho que deve ter dado mais trabalho que uma faculdade, né? Com certeza. Com certeza. Mas eu era tão louca nisso que... eu falo hoje, né? Tem gente que pergunta, e hoje, depois de ter o 2º filho, eu penso, eu podia não ter parado, podia... Mas foi muito bom, porque eu realmente vivi o que eu queria naquele momento em função da minha loucura por ser mãe, né? Tanto é que agora com o meu 2º filho eu não tive isso, porque, eu já tinha vivido o que eu queria e estava ótimo. Já tinha realizado todos os meus sonhos e vontades com relação à maternidade e não deixando de ser a mesma mãe hoje, mas entendi que o meu escritório também agora faz parte desse momento de vida, o que naquela época não era a minha necessidade extrema naquele momento. Sem dúvida. E é importante, né? Porque tudo que você aprendeu no primeiro, você vai levar para o 2º. Sim. Né? Dadas, obviamente, as suas variações e nuances, com certeza tem, né? Assim, querendo... eu tenho alguns amigos que têm filho, eu não tenho filhos, mas eu vejo muitas vezes eles reclamando sobre o sono. Né?
Então, assim, Essa história é longa. e é impressionante como você tem que ter um respeito também na tua saúde nesse momento, né? Também. Porque você mantém as responsabilidades. Se a gente existe um momento em que você pode se dedicar 100%, maravilhoso. Mas e quando não dá? Sim. Né? Você tem que respeitar o teu momento, você tem que manter o teu profissional, manter a tua sanidade, né? Que também não é tão fácil, simples. E equilibrar essas coisas, né? Sim. Então... E quando a gente equilibra pratinhos, dificilmente você vai equilibrar igual, né? Um sobrepõe um pouco mais. Então, por mais que eu não tivesse parado de trabalhar o ano passado, quando meu segundo filho nasceu, mas eu parei um pouquinho, diminuí o ritmo, minha arquiteta tocava mais, eu diminuí para que eu pudesse estar para ele naquele momento que para ele era muito mais importante. Né? Então, equilibrei, mas ele se sobressaiu um pouquinho, mas não deixando esse pratinho também cair e quebrar. Não, e aí ele vai ganhando aos poucos, com os anos, vai ganhando mais autonomia, né? E a gente também, né? Né, com certeza tem coisas que aconteceram no segundo que você já falou, ok, isso é normal. Né? Eu tenho um amigo que ele, enfim, a gente sempre jogava à noite e tudo mais, ele teve filho recentemente, faz uns 2 anos. E muitas vezes à noite, a gente estava jogando lá, sei lá, 9h30, 10 horas da noite, e ele saía correndo para ir no hospital com o filho por alguma coisa que na hora assustou eles. E a maioria das vezes eram coisas normais que você conseguiria administrar em casa. Não tem, gente... Quando é primeiro tudo, você sempre tem mais friozinho na barriga, mais medo, mais insegurança, é tudo. Né? Não é só com filhos, é com tudo. Então... E essa primeira experiência, o aprendizado que ela vai vir é gigantesco. Né? Gigantesco. E falando em experiência, em aprendizagem, né? Eu lembro de você falando muito de arquitetura ser experiência. O que isso significa para você? Bom, eu falo que a arquitetura, ela começa no sentir. Então, eu vou fazer uma proposta para você. Fecha os seus olhinhos agora. Fecha os olhos e pensa num ambiente que você esteve e em que você gostou muito de estar nesse ambiente. A iluminação, o cheiro, a atmosfera, cores, enfim. Pensou? Pode abrir os olhos agora. Você pensou na metragem quadrada? Não. Em questões técnicas, se cabia, se não cabia, se dava, se não dava? Não. Você pensou no que você sentiu nesse ambiente e por que ele foi especial para você. Exatamente. Isso é experienciar a arquitetura. Ela começa no sentir de cada um, não no projeto em si, na parte técnica. Olha, isso quer dizer muita coisa, né? Porque muito. Partindo dessa premissa, então, com base nisso, a gente vai se adaptar pelo que a gente tem em apartamento, tem em espaço, e vai tentar construir uma coisa no meio do caminho ali, talvez? É um pouco daquela questão assim, ó, o ambiente como influenciador de comportamento. Mas a gente tem que entender, e por mais que a gente tenha muitos estudos que comprovem isso, né, avaliação pós-ocupação, um monte de parte técnica, a gente também entende que o indivíduo também molda esse ambiente, é mútuo. São as duas coisas. Por isso que a gente não pode só olhar para a parte técnica e a gente tem que olhar muito mais a fundo para quem está ali e quem vai sentir. Como que esse ambiente molda esse indivíduo e como que o indivíduo molda e usufrui desse ambiente. Olha que legal. Né? Se eu falar do sentir, ele não é igual para você, para mim. Se eu traçar ali um cenário, você vai sentir de uma forma e ele vai sentir de outra e o fulano de outra. Então, a gente precisa trazer isso para dentro do projeto, para que esse projeto seja o melhor possível para essa pessoa. Olha que legal. Você sabe que essa frase que você falou, ela encaixa perfeitamente no nosso jeito de tratar eletrodomésticos, por exemplo. Porque é exatamente isso. A nossa base de escolha de produtos, ela não vai só não é nem só no ambiente, mas digo na experimentação do que a pessoa usa mesmo. Né? Por exemplo, a pessoa sabe o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer.
ela também não está preocupada com a potência do queimador, com quanto vai gastar de energia, com qual a durabilidade do produto. Mas ela está preocupada com o resultado. Exato. E aí né? onde E aí é onde a gente consegue colocar. Né? Exato, perfeito. Não, são coisas que se agregam hoje, né? Então, não basta você ter uma capacidade técnica no produto. Capacidade técnica, um monte de marcas foca nisso, né? Agora, se você tem uma capacidade técnica entregue junto com o design que vai equalizar com todo esse ambiente do cliente, você consegue ter o produto certo para ele, né? E o que ele vai sentir quando ele está fazendo, Sim. usando esse equipamento, né? Ele precisa estar feliz com aquela escolha que ele fez, não só pela parte funcional. Sim. Né? Total. Porque adquirir esse eletro pode ser parte de um sonho e não só de uma função. Muito, muito. Né? Em especial, quando a gente fala dos produtos de design mais extravagantes aqui, a gente pode usar o próprio exemplo de um projeto que a gente fez com a linha Heritage, que é uma linha nova, né, no mercado. Ela foi lançada agora em março. Uhum. É uma linha toda com detalhes em dourado. Produto tecnicamente incrível. Assim, com uma estética estética diferente, exclusiva. Extremamente refinada. Uhum. Fogão numerado. É uma linha limitada. Sim. Né? Então, assim, você consegue entregar isso. Inclusive, como você colocou no projeto, ficou lindo. Quando já estiver pronto, a gente vai postar. Ainda tem tempo ainda para terminar o projeto. Mas quando estiver pronto, a gente vai postar foto, a gente vai gravar lá, tá? Sim, com certeza. Para fazer aqui, ó, já tá marcado, tá? Vamos gravar lá para fazer, também. Porque realmente ficou um projeto incrível e as pessoas vão conseguir, os clientes, no caso, que também são super legais, vão conseguir entregar e usar tudo da forma que vai atender eles perfeitamente, com aquela estética incrível que sabe, que tá dando uma cereja do bolo na coisa mesmo, né? Sim, e para eles, né, eu que estou aqui desde o processo inicial, é a realização de um sonho como um todo, né? Porque ele gosta muito de cozinhar, então não só o produto está atendendo essas funções, né, e entregando um resultado final excelente, como ele está aliando a parte estética, né, com a estética que eles trouxeram para mim, para o projeto como um todo. Então isso casou ali perfeitamente. Quando a gente estava escolhendo, tinha até um vislumbre de outra linha, né, sim, da Bertazzoni, mas aí quando a gente viu essa aí, foi amor à primeira vista de todos os lados, né? Não, e assim, eu vou te falar, linhas como essa, tanto com a linha Heritage, tem uma linha também que é a linha da Lofra, que também tem a linha dourada, a Dolce Vita, né? Essas duas linhas, elas pegam muito essa paixão do cliente pelo design, né? Então, muitas vezes, a gente desenvolve projetos inteiros de cozinha gourmet. Às vezes, por causa do fogão, você mexeu na cor do sofá. Uhum. Né? No puxador que vai ter na mesinha que fica embaixo da TV, sabe? Exato. E isso eu acho o mais legal de tudo, porque vocês, principalmente os bons profissionais como você, conseguem captar isso. Né? Tem essa sensibilidade de achar E é por isso é importante, a gente traz isso bem no começo, né? Assim que a gente define layout, a gente traz, porque faz parte do projeto. A gente precisa pensar no todo, né? O eletro não pode vir depois. É um erro muito grande encaixar Sim. qualquer fogão depois. Isso é normal não a gente pegar. Não é só a funcionalidade hoje, como a gente falou. Então, Sim. envolvem muitas coisas, inclusive se eu vou mudar ou não a cor do sofá, da marcenaria, de tudo que está ali para trazer aquele elemento. Não, com certeza. E isso é uma coisa que a gente tenta sempre brigar. Óbvio que quem faz a coisa direito nunca vai pensar nisso pro final, né? Até porque isso vai mexer em nicho, em saída de ar, Sim. em elétrica, em hidráulica, a parte esgoto. técnica, de fato, né? Fora a parte estética, além da parte estética, né? Sim. Então, isso é uma tarefa que a gente ainda enfrenta em muitos casos. Sim. Né? Infelizmente, aos poucos está mudando, aos poucos a gente vai tendo essa preocupação. Agora, eu me pergunto uma coisa. Você me falou sobre o método Equar. Sim, o que nossa é isso? metodologia. Conta para mim como é que é a sua metodologia. O Equar, ele nasce dessa premissa do sentir de cada um, das minhas experiências dentro dos escritórios, né, e em que eu sentia
Tudo é sobre o sentir. Ah. E em que eu sentia falta, né, desse outro olhar. Era tudo muito técnico, direto ou só estético. A estética, para mim, ela é consequência das boas escolhas do cliente ao longo do projeto. Olha. Então, o foco principal não é a estética em si, ela é consequência de todo o nosso processo. E no Equar, o processo que eu criei para conduzir o cliente, ele traz para o cliente certeza e clareza de todas as decisões que ele toma, para que o resultado seja natural. Olha que legal. Então, ou seja, o projeto final ele vira uma consequência de todas essas de todo esse processo. Porque tem todo esse sentir que a gente traz nas experiências dentro do processo. Então, tem o que, vamos dizer, que seria um padrão de mercado a nível de processo, estudo de layout, tem quem chame depois de anteprojeto, projeto executivo, todas essas nomenclaturas, a gente obviamente passa por elas, né, nomeando de uma forma diferente, mas eu divido mais elas para que o cliente ele participe. Eu não sou o tipo de arquiteta que eu vou fazer, vou te mostrar só a estética e todo o resto eu faço por trás e não te mostro. É um projeto, é um trabalho a 4 mãos. Sem dúvida. Não é só minha. Eu não me coloco na posição de, sou eu que entendo, sou profissional, eu sei, aqui tem que ter uma tomada. Tem que ter uma tomada, mas pode ter 2 se o cliente quiser. Sim. Porque o projeto é dele. Ele precisa ter... Então, a gente guia ele no processo cheio de experiências para trazer toda essa questão do sentir e divide mais o processo para que ele tenha certeza e clareza em todas as definições e nas escolhas. Falando principalmente da parte financeira, né, que existe um estigma no mercado de que o arquiteto faz, o cliente gasta mais... O nosso processo mostra para o cliente, faz ele enxergar onde tem mais valor para ele, o que tem, aonde ele quer investir mais, se faz sentido ou não. E aí a gente entende se molda ou se acrescenta. E aí não sou eu te fazendo gastar mais, é você entendendo o investimento que você está fazendo e ele precisa fazer sentido para você lá na frente. Porque aí nessa premissa toda do ambiente como influenciador de comportamento, as pessoas precisam entender que decisões erradas vão te custar física e emocionalmente lá na frente. Sim. Você pode até não perceber que está vindo do ambiente, mas vem de uma decisão que você tomou precipitada, com pressa, porque queria gastar menos, e depois aquilo ficou aqui, ó, martelando na sua cabeça. E aquele arrependimentozinho vai gerando, ramificando, e aí nasce alguma coisa no seu corpo que você não sabe de onde veio. Então, é daí que vem. E muitas pessoas negligenciam isso. Olha, eu vivi uma coisa exatamente essa quando eu fiz quando eu montei meu escritório em casa. Porque eu desenhei no papel e falei, beleza, vamos ficar aqui com 1 metro e pouco, tá tranquilo. E eu comprei uma cadeira, né? Que ela tinha 10 centímetros a menos de largura do que o espaço que eu tinha lá. E 10 centímetros não é nada para você girar a cadeira para você sair. Então eu ficava preso no meu espaço, né? Então eu tive que prolongar um pouco a coisa. Então assim, você me falar, hoje tem uma coisa que te incomoda? Tem. Porque a minha mesa, ela tá 15 centímetros na frente do meu armário. Mas porque eu não tinha mais escolha de fazer. Né? Então, assim, mas aí se você me perguntar, te falaram? Falaram. E na época eu falei, não, isso aí vai atender tranquilo. E eu fui conduzido para um lugar e eu bati o pé, achei que eu estava certo. Uhum. E eu não estava. Né? Então, quando a gente tem um profissional, isso é muito importante para quem está em casa também. Um profissional bom vai trabalhar primeiro, ele vai ter parceiros bons. Parceiro bom, na sua maioria das vezes, você não tem preço inflado, né? Você tem preço público. Sim. Entendeu? Importantíssimo falar isso. Porque senão, assim, você acaba tendo, sabe, esse estigma que fica nele. Se um cliente chegar aqui e comprar, um cliente seu chegar aqui e comprar, o preço vai ser o mesmo. Exato. Não tem nada de diferente, né? Então, não é só isso. Um bom parceiro, ele sabe dar a mão e resolver
um problema quando a gente tem, porque obras têm problema, não é que elas não têm, só porque você contratou um profissional. Essa, inclusive, é uma das próximas perguntas, tá? Que é que é sobre os problemas de obra. Já vai pensando aí. Né? Okay, repete. É sobre os problemas de obra. Qual foi me contar um pouco sobre aqueles problemas que chegaram ou um problema específico que chegou na hora da obra e falou e como foi resolvido? Já lembrou de um? Já! O que eu ouvi? E eu acho que ele vem exatamente com essa questão do parceiro, né? Do fornecedor. Então, é sempre uma pergunta do cliente. Você tem para indicar todo mundo? E ao longo, né, da jornada que a gente se propõe a fazer e evoluir, tem que evoluir, que bom que evolui, eu entendi que, por conta desse fornecedor, que não dava para eu trabalhar. Então, essa é uma outra forma que eu trabalho hoje. Não dá para fazer sem realizar uma obra para o cliente com a maestria que a gente realiza, com as experiências, com o nível de experiência que a gente gosta de entregar para o cliente, com o resultado, sem ter parceiros. E aí, respondendo a sua pergunta, o problema foi exatamente uma marcenaria. Nessa época, eu ainda deixava que o cliente trouxesse fornecedores, parceiros de fora. E ali foi o limite na minha vida em que eu falei, a partir de hoje eu entendo, de fato, que não dá. Porque, em função de custo, o cliente trouxe um marceneiro que, a nível de mercado, estava muito mais abaixo e a gente sabe o que acontece. Mas ela precisava ver, né? Ela precisava disso. E aí a gente teve muitos problemas, desde não cumprimento de prazos, o que fez com que ela mudasse pela metade, porque ela precisava mudar naquela data, então ela mudou sem metade do apartamento, comprometimento de qualidade, comprometimento de fidelidade do projeto. Então a gente desenha, foi pensado, elaborado com o cliente, e a gente é muito atento aos detalhes, a gente gosta de fazer diferente, pensar em cada pedacinho não só da marcenaria como um todo, mas o marceneiro ele não seguia os detalhamentos. Então a estética no final ela foi comprometida, né? E você tá na sua casa, eu pelo menos, você tá ali sabendo que muito ou pouco você investiu naquilo e você olha para aquilo todo dia e não tá do jeito que era para estar, né? Exato. Então, e aí, né, isso foi impactando em outras coisas na obra, porque não era só o marceneiro. Eu tenho serviços depois da marcenaria e o eletro mesmo? Obra é uma orquestra, né? Então, isso prejudicou bastante. Olha, você falou um negócio que assim, é principal nessa coisa. Porque quando a gente fala de marcenaria, isso, na verdade, todos os profissionais, no caso, né, que estão envolvidos na coisa, uma coisa vai puxando a outra. Né? Então, assim, o cara da pedra não entra sem o marceneiro terminar. O marceneiro não entra sem o eletricista terminar. É literalmente uma orquestra. Basicamente. E organizar essa orquestra é uma coisa que qualquer um pode falar que o arquiteto é caro, vai te fazer gastar mais, até fazer a primeira obra. Fez a primeira obra, vai repensar 2 vezes. Vai repensar porque o custo que você tem de vida, de paciência, o custo que você paga para você não ter essa experiência, e até custo de horas trabalhadas mesmo. A gente cansa de ouvir cliente que optou por fazer, por exemplo, às vezes fez um projeto e não fez. Parece uma economia, mas não é. Meu marido brinca assim, né? Cada macaco no seu galho. É verdade. Né? É uma frase conhecida de todo mundo. E, de fato, vamos pensar assim, você é um médico. Por que você vai perder o seu tempo tocando uma obra que não é o seu know-how, deixando de ter um tempo de qualidade com a sua família, filhos, né? Se não tem ainda, eventualmente, namorada, sim, amigos, para cuidar de algo que não é o seu know-how. É a mesma coisa que eu falar, eu vou no médico, eu vou fazer a minha cirurgia sozinha. Não. Basicamente, a referência ela tá exata. Né? A gente está ali para isso, para que você, cliente, não tenha dor de cabeça, não tenha trabalho, muito pelo contrário, para que você tire só o que é bom daquele processo, daquela realização, porque sempre é para o cliente,
para que você curta esse processo. Ele precisa ser gostoso, prazeroso. Um cliente que, né, muitas pessoas às vezes conversando, ou até cliente chega e fala, a obra sempre dá problema. Não. Obra tem intercorrências, mas nem sempre dá problema se ela foi bem planejada. Se começou lá de trás do projeto bem elaborado. Não, você falou tudo. A gente tem um caso de um cliente nosso aqui que ele optou por fazer isso, né? Esse é um cliente super gente boa também, super dedicado e tudo mais. E a lógica na cabeça dele era, pô, eu fico em casa, eu trabalho de casa. Então, assim, eu consigo olhar e gerir isso em paralelo. O erro, na verdade o erro não, mas o preço que ele pagou foi ter que trabalhar com furadeira na cabeça, foi ter que trabalhar com gente cortando coisa, ou ter que perder o emocional, justamente o estresse que você falou. Combinou 9 horas, o cara, se ninguém ligar para ele 20 para as 9, para saber onde é que ele está indo, se ele já está chegando, qual a chance dele chegar às 10h30? Faz parte da obra. E ele tá ali tentando trabalhar, mas preocupado, porque o cara não chegou, porque o barulho tá diferente, não era para ter barulho naquela hora, ou várias questões. E essas coisas normalmente geram atrasos muito esticados. Sim, o time, né, da entrada de cada fornecedor, o coordenar com todo mundo, o alinhamento, a conferência, né, de certos desenhos, porque por mais que a gente tenha o nosso projeto, algumas marcenarias, marmorarias, entre outros, tem o próprio desenho e que a gente precisa validar, né? Isso traz pra gente uma responsabilidade grande. Não, e você falou uma coisa que é curiosa, né? Porque, por exemplo, marceneiro, você tem marceneiro, você tem planejado, você tem várias opções para usar, né? E isso é uma coisa que é curiosa, porque assim, o cliente ele pode olhar, ter ideias e tudo mais, para ajudar até na parte do desenvolvimento da coisa. Agora, na hora de escolher, é importantíssimo ele ter o apoio do profissional. Porque o profissional ele pensa no todo. O vendedor, né, o profissional que está ali na loja para ajudar, ele não consegue ter a visão do todo. Ele está sendo guiado pelo que o cliente está falando naquele momento, direcionado para aquele produto, e o campo de visão dele é muito restrito. Exato. Né? Então o profissional já não, a gente está pensando de todos os lados, a gente está lembrando do que o cliente falou, do que ele pediu, do que ele quer sentir, do porquê isso, eu consigo colocar aqui, mas você vai perder aqui, isso aqui você tinha me pedido, faz sentido perder? E assim a gente vai guiando, né, para que ele tome a melhor, né, decisão. Não, a gente teve um caso aqui que foi um caso curioso, foi até um pouco antes da gente montar o nosso podcast. Que existiu uma loja, teoricamente um concorrente, que foi um aventureiro, né? Então ele surgiu vendendo produtos abaixo do custo, por exemplo, por esses produtos com descontos surreais, né? E assim, a gente fazia nosso movimento, estou falando até em função do mercado, porque foi um cara que atrapalhou muita gente. A gente conversava com o mercado e falava a real, falava, gente, não tem como, o preço desse produto é tal. O que houve? Para os nossos profissionais, aconteceu umas 2 vezes, se eu não me engano, mas eu lembro de uma em específico, que esse profissional disse para a pessoa, falou, olha, esse preço é muito estranho, eu não conheço essa loja, eu não confio na estrutura, o preço que estava sendo aplicado ali é o preço de mercado, é público e tudo mais. E o que aconteceu foi, a obra demorou 8 meses, quando o cara foi pedir os eletrodomésticos para chegar, o cara tinha fechado. Nossa. E aí a gente ficou numa situação, por exemplo, a nossa profissional estava protegida, porque afinal de contas ela falou que esse cara não era confiável, né? Imagina se o seu profissional está despreparado. Se olha e fala, não, pô, já mesmo, por exemplo, a gente já viu muitas vezes, o produto é o mesmo, né? Você fala, eventualmente é mesmo, né? Mas e a estrutura, como é o processo de instalação, o processo de logística, como que a gente entende e se preocupa com o profissional. Se o profissional me ligar às 7 horas da noite, aliás, se ligar para o outro vai atender? Porque a gente vai. Entendeu? Então, assim, a gente sempre teve um compromisso muito sério, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode falar depois de 17 anos, que isso está internalizado.
o profissional a gente só pode colocar aí. Na época, assim, você tinha o profissional, falou, poxa, como que ele está fazendo? Eu falei, eu não sei. Exato. A gente brinca às vezes, ó, de 3 orçamentos, você tira o mais barato, porque vai dar ruim. O mais caro, você pensa, né? Vê, entende se faz sentido com o intermediário. Mas o mais barato, você sempre tira. Principalmente quando você está ali orçando sem conhecimento, sem indicação no mercado. Não, principalmente quando forem os mesmos produtos. Porque alguma coisa tem. Tem, exato. Tá abrindo mão de alguma coisa. Ou às vezes o produto era de showroom, colocou na caixa. Ainda, né? Não tem. Até porque, assim, quando a gente fala de produto... Em marcenaria, isso já é uma realidade. Sim. E a gente está falando de um produto que ele é integrado, né? Ele é manipulado ali. Você ainda tem o serviço. Que o serviço você pode até variar o preço dependendo de qual equipamento você tem, o nível de profissional e tal. Agora, quando a gente fala do mesmo produto... E de entrega, né? Porque às vezes o que manda no final, no resultado, é a qualidade daquele serviço, do beneficiamento do produto ali, que é, no caso do MDF, como a gente falou. Sem dúvida. Né? Sem Diferente dúvida. do seu, que a gente vem ver é aquilo, o outro está envolvendo um outro tipo de serviço que vai manejar o resultado final. E eventualmente descalibrei uma máquina ali e mudou o resultado. Sim. Né? O nosso, o que está ali, está prontinho, é só encaixar. Exato. Respeitou o nicho, está tudo certinho. Exato. E dá para funcionar, né? E me diz uma coisa. Quando você olha o mercado como um todo, né? A gente hoje vê muito a questão de IA vindo para dentro do mercado de arquitetura. Como que você está encarando essa situação? Como que você está utilizando as ferramentas? Você acha que é positivo? Como que está isso aí? Olha, eu confesso que no início... deu aquele medo, né? Começa aquele burburinho de muitas profissões vão ser extintas pela IA e tal. E de fato, tem um momento que você se questiona, né? O quanto aquilo vai te substituir. Mas aí você entende que o seu diferencial não é a parte técnica. Sim. Né? É todo esse outro lado, vamos colocar no termo aí que o mercado gosta, humanizado, esse outro olhar que a máquina não vai ter. E que por mais que você entre lá, que o cliente entre lá e coloque a foto do ambiente, descreva o que ele quer e venha aquele resultado bonito, como é que você executa? Total. É possível de ser executado? Qual é o projeto, né? Como é que estão os desenhos? Onde tem tomada? Como que passa a infra? Qual que é o rebaixo do forro? Quem entra primeiro, quem não entra? Então, depois a sua casa não é só você digitar que muda, né? Exato. Então, assim, a gente difícil. tem trazido a IA para dentro, obviamente, porque ajuda, de fato, principalmente agora com renderização. A gente tem visto esse movimento muito grande, né? Das IAs substituírem os renders que a gente demorava horas para fazer, programas caríssimos. Então, assim, mas elas ainda são meio burrinhas. Não, demora. É um trabalho, mas ajuda, agiliza, né? Encurta um tempo, encurta um custo, o que reverbera no cliente. Então, é bom, né? Entre outras coisas. A gente tem usado, mas não para substituir. E você sabe que a gente utiliza bastante aqui, principalmente para fazer espaços ambientados. Nós temos a nossa aqui, né? Mas justamente porque a ideia é dar exemplos. Então, assim, muitas vezes a gente está conversando, por exemplo, vamos fazer um negócio assim, poxa, uma ideia assim, não vai ficar óbvio, vai ficar completamente diferente, mas a premissa ficou interessante para o produto, a gente consegue fazer uma imagem e colocar. Sim. Né? E bem fiel. Sim. Só que também a gente já está falando, 2 anos e meio, 3, para a gente conseguir deixar a nossa do mais jeito que precisava. Assim. Né? E me diz uma coisa, você já pegou algum projeto assim que o cliente pedia? O cliente queria uma coisa que não fazia nenhum sentido para ele? Olha, assim, não de forma extensa, grande, assim, é mais pontual, né? Sempre, eu queria, vamos supor, uma arandela na cabeceira. Mas você lê? Faz sentido você gastar? Vamos lembrar que você vai gastar? Aí vem, mas tá usando, não sei se tá usando. Eu quero saber se você gosta, se faz sentido para você, e se daqui a um tempo você vai continuar gostando. Porque é o seu bolso, é no seu bolso que vai mexer, não no meu. Para mim, colocar a arandela, escolher uma... ok, faz parte do meu trabalho.
Mas eu quero que vocês questionem. As pessoas precisam começar a entrar para dentro, né? Sem É dúvida, redundante, sem mas dúvida. Entrar pra dentro foi ótimo. e entender mesmo o que você quer sentir, o que você quer daquele ambiente, o que você quer desse relacionamento, o que de Sim. fato você quer. Porque falando do relacionamento não envolve tanto custo, mas falando de uma reforma envolve. Total, Né? total. Envolve todas essas outras questões emocionais que a gente estava falando. Então, Você falou eu exemplo. questiono demais o cliente dentro do escritório. Às vezes eu peço até desculpa. Tá certo. Desculpa, mas eu preciso te questionar. Mas esse momento é importante, até para ele refletir. Sim. Né? E você falou um ponto que é muito. Eu tive uma experiência complexa com a história de ler. Porque assim, você vê na TV, todo mundo lê na cama. Né? Gente, não dá. Não dá. As costas vão ficar doendo. Vai ficar com a perna dormindo. Não dá, gente. Não dá. Não dá. Você vai dormir mais rápido. Tem Então, muita gente que dorme lendo, né? Então eu não me interesso pela coisa e não durmo mais. Ai, Entendeu? você tá vendo como é não dá. diferente pra cada um? Não, eu começo a ver, às vezes eu falo, não, eu vou ler mais um capítulo só. Aí eu leio mais um capítulo, só que você pega eu tava tava recentemente lendo a série do Lupin, né, do Ladrão. Sim. Gente, não dá. Você termina um... Não, essa não dá mesmo, aí você né? deita, o Nem ventilador a tá série lá. na TV e nem o livro. Não, que eu a série é incrível, inclusive. É maravilhoso. Mas os livros são muito bem feitos. Assim, a forma como eles escrevem e tudo mais. E pra quem gosta realmente, dessa coisa do mistério, do que vai acontecer, ele vai revelar. E eu sempre fui, por exemplo, quando eu era moleque, o que eu mais gostava de ler era Sherlock Holmes. Então, assim, Adoro. se a gente for parafrasear o Lupin aqui nos livros, ele tem a forma de ele agir, a forma das coisas. Tem aquela coisa do detetive que é quase um super-herói, do ladrão que é quase que tem superpoderes, não seria super-herói, né? Mas que teria aquela coisa de tudo com ele funciona, né? Sim. E aí o que eu fiz? Eu já tinha uma poltrona que era para assistir TV. Eu comprei um braço para notebook, porque também ficar assim também daqui a pouco o braço tá doendo. Resolveu o meu problema, a lombar tá coberta, a lombar tá ali. Às vezes eu durmo na poltrona, tudo bem. Aí tá tranquilo, mas aí pelo menos as costas estão bem alinhadinhas, né? Tá tudo funcionando bem. Exato. Mas é uma coisa que na hora que você vai montar, você tem que pensar muito bem. Até porque, por exemplo, poxa, seu parceiro ou sua parceira tem sensibilidade à luz? Porque assim, às vezes só de você estar no celular, a pessoa acorda. Pô, a pessoa vai ter que trabalhar também no dia seguinte. Às vezes você pegou ali, tem que ter essa noção. E me disseram que tem um negocinho para mim aqui. Eu trouxe aqui pra você. Deixa eu ver. Esse aqui é o eucalipto, é o nosso símbolo da marca. Que legal. E é assim que todo cliente é recebido quando começa no escritório. Essa é a primeira mesmo? experiência. Nossa reunião de briefing, ela começa assim, com a entrega desse eucalipto. Cheiroso isso. Maravilhoso. Depois, se você tirar uma folhinha, macerar ela na mão, isso já vai te despertar muita coisa sensorial. Nossa, mas é muito... É uma delícia. Aqui ele tá úmido, você pode manter ele na água, num vaso, e pode também, se você quiser, deixar ele sem água, ele vai secar e vai ficar lindo também. Pode tirar um raminho, pendurar no chuveiro. Para deixar enquanto aromatizando? Exato, tira uma folhinha, macera com aquela aguinha quente, relaxante, revigorante. Quando tá ali resfriado também, é bom para criança. Então, assim, eu amo, sou apaixonada por todos os aspectos que o eucalipto traz em todos esses, né, de todas as experiências que ele proporciona pra gente. Olha, isso aqui representa muita coisa. Porque a partir do momento que a gente... Bem, gente, isso é o nível de sensibilidade de um profissional de primeira linha. Né? Tá preocupado com como o cliente vai se sentir. É o que você falou. Isso realmente faz... Eu tô me sentindo especial aqui. Então, com certeza, o cliente também se sente. Eu vi que tem um cartãozinho aqui. Peraí, deixa eu ver o cartãozinho. Literalmente o que vai, né, para os clientes é... Deixa eu ver. Que coisa legal. Aí é para lembrar de que a gente está num processo do sentir, né? Que
Não é nada sobre técnica e projeto. E a gente faz muito isso no escritório, de trazer as experiências que permeiam os sentidos, o sensorial, até o mental, né? Eu gosto de fazer primeira reunião, vamos falar do que eu quero? Não, não vamos falar do que você quer, não é agora. Agora eu vou fazer você sentir, eu vou fazer você respirar, sair dessa loucura do mundo ali fora do escritório e entrar aqui no seu processo, né? De novo, respirar, entender o que cada um quer e para a gente poder trazer isso da melhor forma. Olha, realmente é bem... É muito profundo o que está escrito aqui. Né? Você me permite ler a primeira estrofe? Toda. Olha, pode ler tudo. Ou prefere ler você? Não, pode ler? Eu mesmo? Para começar, um pequeno convite. Antes de falarmos sobre medidas, materiais ou soluções técnicas, queremos falar sobre algo ainda mais importante, as sensações que um espaço pode despertar. Chega a arrepiar. Isso quer dizer muita coisa. Sim. E para quem está em casa, para o cliente que está em casa e para o futuro arquiteto, futuro designer de interiores, buscar um toque como esse para o seu cliente ou para o profissional que vai te atender vai fazer diferença na sua casa. Você pode ter certeza. Fala assim, entrar num ambiente bem projetado. Mas projetado para quê? Sim. Qual a intenção desse ambiente? Né? De novo, a gente volta para o sentir. Quantas vezes você foi em um restaurante, num hotel, ou na casa de um amigo que fez um projeto com um arquiteto? O que fez sentido para ele nem sempre vai fazer sentido para você. Porque, de novo, envolve o sentir, essas sensações. Tudo que você... que o ambiente traz e que você rebate, né? Olha... É maravilhoso ver a forma que você trabalha. Obrigada. Né? A gente fica muito feliz de ter você como parceira. Pode sempre contar com a gente. Com certeza vamos ter mais papos no futuro. Opa! Porque contar um pouco dessa história, ver a forma como isso é feito, com certeza muita gente vai pensar um pouquinho no que ouviu aqui. E até na forma de abordar e de pensar na sua própria casa. Porque isso é importante também. Exato, isso que eu almejo, assim, eu gostaria que todo mundo realmente refletisse. Não, é para entender a consequência, né, de tudo isso. De como isso vai funcionar. Humano. Sem dúvida. Mas isso impacta demais. Sem dúvida. E vamos passar o seu Instagram, o pessoal de casa, para te seguir? Vamos. biancabzinoto.arquiteta, esse é o Instagram. E... Quer mais alguma coisa? LinkedIn? Alguma outra mídia? Não, Fica no Instagram. Vamos ficar no Instagram, que tá ótimo. Maravilha. Todos os cortes vão estar marcados com a Bianca, tá? Então, vocês podem acompanhar cada um deles e também no YouTube o programa completo. De novo, Bi, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E sempre que quiser, a cadeira tá aí para você vir maravilha. contar mais um pouquinho. Bora lá. Tá bom? E para você que tá em casa, gostou, curte, compartilha e vamos que vamos.